Seja bem-vindo aos Pulos do Gato de Inglês, aqui é John Becker, eu vivo e existo em 8 idiomas e nessa série de vídeos você vai aprender tudo para ir do zero à conversação em inglês. Nesse primeiro vídeo, o episódio 1, nós vamos falar dos sons do inglês. Vamos falar de alfabeto, vamos falar do som mais frequente da língua inglesa, que praticamente em todas as frases está presente, e também do fenômeno de que por que os nativos falam tão rápido. Você vai entender tudo isso nesse vídeo. Então, você vai não apenas conseguir aprender os sons do alfabeto, mas também começar a buscar mais entender como que os nativos falam e, consequentemente, entender mais e melhor o que eles falam aos pouquinhos. Vamos nessa? Nesse vídeo, é claro que a gente vai começar falando do alfabeto. Para começar a falar do alfabeto, primeiro nós vamos focar aqui nas vogais, nas vowels do inglês. Como a gente pode ver, a gente tem aqui, né, as letras A, E, I, O, U and sometimes Y. Já vou explicar por que tem o Y aqui embaixo, por que às vezes ele é considerado vogal e às vezes não exatamente. Mas beleza, vamos nessa. Começando primeiro aqui pelas clássicas, né, que a gente está acostumado já no português, né, o A, E, I, O, U do inglês. Vamos entender aqui um pouco melhor. John, de que maneira, qual que é a melhor maneira de eu aprender as letras, principalmente para eu não confundir, e isso aqui os brasileiros fazem muito, tá? Você talvez está fazendo isso ou já fez no passado, para você não confundir o I com o I. Né, principalmente em frases, em palavras, na prática, né, muitas vezes quando um brasileiro ele se depara com uma situação que ele tem, por exemplo, que soletrar o próprio nome. Uma coisa que acontece muito é, a gente, né, nós brasileiros, temos lá na cabeça a letra I, né, a vogal I, só que a gente, né, muitas vezes a gente vai, ou a gente tem o I na cabeça e a gente troca um pelo outro. Então, o que eu vou recomendar para você que está começando inglês agora do absoluto zero, é que você faça associações de palavras que você, uma hora mais cedo ou mais tarde, você vai aprender, com as próprias vogais que você está começando a aprender agora. Então aqui embaixo, ó, eu coloquei aqui algumas palavrinhas que vão te ajudar a lembrar qual que é o som da vogal A, da vogal I, da vogal I, da vogal O e do U. Então vamos lá, ó. Aqui embaixo eu marquei aqui de azulzinho, né? Tan, 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 tan. Esses 5 sons. Então, para você lembrar que o som da vogal A, tá? Que esse é o som da vogal, eu coloquei aqui embaixo, ó, play, que é uma palavra do inglês na qual o A, a gente chama isso aqui de som longo, né? Aqui a gente tem um A longo. O A longo quer dizer que ele fala o próprio nome na palavra. Né? Então, na palavra play, a vogal A, ela pronuncia ali o seu som do alfabeto, digamos assim. Então, o A no inglês, ele pode ter diversos sons. Ele pode ter som de A, ele pode ter som de E, como na palavra Apple, e em algumas situações ele pode ter o som de E, que é um sonzinho que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Mas, invariavelmente, o som dele do alfabeto é o A, é o som longo do A. Né? Então, aqui, para você lembrar sempre do som do A, aprenda aqui, ó, e lembre da palavra play. É uma das trocentas palavras, né, no qual a gente vai, de fato, pronunciar o som de A do alfabeto. Aqui embaixo, para a vogal I, eu coloquei o verbo to be. Né? Então, quando a gente fala be, né, que é o verbo mais usado do inglês, o mais importante, o mais frequente, ao lembrar do verbo to be, você lembra que o E, tá, não é... a gente não vai confundir, né, o I com o I, que são duas trocas que nós brasileiros fazemos muito. E a vogal I, por sua vez, né, que pra gente no português é I, só que no inglês não é a mesma coisa, a gente lembra do iPhone. Olha, é só lembrar disso. iPhone. E você lembra que I é a palavra eu em inglês, olha aí. Então tem a palavra iPhone e tem o I de eu. Duas boas associações para você lembrar do I e não confundir com o I, né? Nem I com I, nem I com I. Só vai disso, né? To be iPhone. I am John Becker, né? Então, I am Ana. I am José. I, né? Bom, a vogal O tem o OK, né? Então, OK. Você lembra do OK, que você lembra do som do O.
E a letra U, por sua vez, né, a vogal you do inglês, é só lembrar da palavra você. Né? Muitas vezes a gente está vendo ali num chat, por exemplo, tem pessoas conversando em inglês ali. E aí a pessoa manda assim para outra, né? Sei lá, aí bota lá S2, né? S2, you. Isso aqui é eu amo, né? O S2 é tipo o coraçãozinho. You é a palavra você, né? Porque o som da vogal you é o mesmo som da palavra você. Então aqui a gente pronuncia o som longo da letra U, né? Da vogal, da vowel U. Então, de novo, ó, A, E, I, O, U. Se você não usar exatamente essas palavras que eu coloquei aqui, ó, para associação, você pode usar outras, né? Ah, John, tem uma palavra que eu acho melhor do que essa aqui que você botou. Beleza. Mas faça associações, porque assim você vai lembrar mais melhor. Bom, aqui, ó, aqui embaixo tá algumas vezes, né? Às vezes a gente vai ter o Y no inglês como vogal também. O que significa isso, né? Salve algumas raras exceções, na língua inglesa a gente precisa sempre de um som vocálico nas palavras, né? Então a gente dificilmente vai ter uma palavra sem som vocálico. Só que nem toda palavra vai ter um A. Nem toda palavra vai ter um E, um I, um O, um U. Algumas palavras vão ter simplesmente um Y. Ou seja, situações nas quais o Y é consoante. Quando tem aqui, por exemplo, né, boy ou yellow. Aqui, a gente tem aqui a consoante B e o O, né? E o Y, ele tem um som próprio dele, né? Então, boy, né? Então, o Y está ali independente, digamos assim, na palavra. Aqui ele é consoante. Em yellow, a mesma coisa, né? Yellow, ele está lá, I. Esse I, ele está meio que independente aqui nessa palavra, né? E logo em seguida a gente tem uma vogal. Agora, aqui nas palavras my, shy e lady, né? A gente tem aqui casos, né? No caso da palavra my, o único som vocálico da palavra é o Y, então aqui ele é vogal. Em shy também, mesma coisa, né? Uma palavra na qual a gente tem apenas o Y aqui, emitindo o som vocálico. E na palavra lady, né? Nessa sílaba final aqui onde ele se encontra, né? Ele não está competindo com nenhuma outra vogal, então aqui ele também vai ser vogal, né? Então são aqui alguns casos onde o Y ele vai ter o papel de vogal. De qualquer maneira, a associação que eu faço sempre, né, que eu sempre recomendo para o Y, é a palavra porquê em inglês, que é why. É exatamente o som do Y. Então é a palavra porquê no sentido de pergunta, né? Então, por que tal coisa? Aí você pergunta why, tarará, e responde com o because, né? No português a gente tem 4 porquês, no inglês são 2 apenas, né? Então tem o why para perguntar e o because para responder. Aqui então o why, né, de questionamento é o som do Y, why, né? Quem é aí do estado de Minas, né, tem o why, né? Exatamente esse som aí da letra Y, que às vezes é consoante, às vezes é vogal. Beleza? Então começamos aqui bem já. Dito isso, temos aqui o alfabeto, né, como um todo. John, como que você recomenda que eu aprenda o alfabeto? Eu recomendo que você cante ele. Como assim cantar o alfabeto? Olha só, eu vou pronunciar aqui agora os sons das letras para você. Você vai ouvir. Da primeira vez, eu vou pronunciar de uma forma retilínea, digamos assim, com uma entonação, né, mais constante. Na segunda vez, vai ser uma coisa mais rítmica. Você vai ver que vai ter uma melodia por trás. E aí eu quero que você escute as duas pronúncias agora e me diga qual que você teria mais facilidade de reproduzir agora aí na sua casa. Analisa aqui e me diz. Primeira vez, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Beleza. Segunda tentativa, olha a diferença. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então você acabou de ver e ouvir que só de eu ter colocado uma pequena melodia aqui, uma entonaçãozinha ali, já ficou totalmente diferente ao alfabeto.
Isso acontece, né? Porque quando a gente tem uma melodia na cabeça, a gente cria como fosse uma espécie de um mapa mental até onde a gente precisa chegar, né? Se você, um outro exemplo de prático disso, se você fechar os seus olhos agora, eu aposto que você seria capaz de dizer o caminho da sua casa até o seu trabalho ou até a sua faculdade. De olho fechado. Só mentalizando, esquerda, direita, reto, esquerda em tal avenida e reto até tal, não sei o que, até chegar no estacionamento. Isso é a mesma coisa. Com o alfabeto existe um mapinha mental aqui do A até o Z. Né? Então é isso que a gente vai fazer com essa melodia. A gente vai criar esse mapa mental. De novo, agora com um pouquinho mais de ritmo. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V. W, X, Y, Z. Aí aqui no final, se você quiser botar Y and Z, né? Y e Z, também fica até mais, encaixa melhor na melodia. Comentar agora individualmente os sons das letras agora. As vogais a gente já viu, né? Então o A, deixa eu só sublinhar aqui. A, E, I, O, U, and sometimes Y. Aqui a gente já viu esses sons. Beleza, demais sons. Eu vou marcar aqui com uma cor diferente, vou marcar de rosa aqui, os sons que brasileiros erram muito, tá? Porque alguns aqui você vai ver que agora vai tirar de letra, outros, cara, não tem como. O brasileiro sempre vai errar isso aqui no começo. Você provavelmente erra constantemente ou vai aprender agora, e é normal, é assim mesmo. Mas se você está assistindo essa aula aqui agora e você vê o que eu vou falar agora, já vai te dar um norte muito bom para no futuro você acertar mais esses sons. Então, sons muito difíceis para o brasileiro acertar no começo são o som do D e do G. Que mais? O som do H. O brasileiro também sofre com o som do H. O Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, beleza. Pronto, esses aqui são os mais chatinhos para brasileiros. Então vamos lá. A, B, C, tudo certo, né? D, E, F, G. D, E, F, G. Aqui, qual que é o lance? Brasileiros confundem muito o D com o G em inglês. A dica que eu tenho para você não confundir D com G é você treinar duas coisas. Exercício 1. Crie placas de carro imaginárias com D, G e T e alguns números do lado e treine a pronúncia dessas placas imaginárias de carro. Né? Então, por exemplo, tem uma placa imaginária D, T, G 4973, né? Ou tem lá T, G, D 0817, G, DT 8526, né? Então você pega essas placas imaginárias, coloca no seu caderno e você treina elas. Deixa eu colocar aqui no cantinho aqui para não esquecer. Então aqui é um bom treino, exercício número 1. O segundo exercício é você treinar a palavra digital, né? A palavra digital, que tem o seguinte som em inglês: digital. Então o som do D, o som do G, esse G ficou feio, né? Vou fazer de novo o G aqui. Então, pam, pam. Então o som do D, o som do G, depois tal, né? Digital. Esse treino aqui é bom também para não confundir o D com o G. Porque o que o brasileiro faz muito? Fala assim, digital. Digital. Digital tá errado a pronúncia, né? Não é nem sotaque. Tá errado. Então, ó, por exemplo, o G em inglês é o G. Tá? Não é o D. G é isso aqui, ó. É G. Então, pensa na turma do Didi. A turma do Didi em inglês seria um GG. E o D, gente, é o D. D. Tá? Se você fizer esse G, esse J, né, que é quase um... Lembra um pouco até o som do J, né? Esse G, J, G. Isso é o som do G
qualquer falante nativo, se você falar D, ele vai pensar no G, não no D. Então, o D, pensa num sotaque que se fala ali no Nordeste do Brasil, né? Por exemplo, eu tenho muitos amigos que têm, inclusive meu sotaque favorito do Brasil são os sotaques ali do Nordeste, que eles não falam D ou sei lá, T, eles falam D, né? Ah, eu li na TTT que o crédito da TIM ficou tanto na promoção tal de Natal, né? Então D, esse, né? Tô na casa de mãe, né? Isso é o D do inglês, tá aqui. Aqui embaixo a gente tem o H, né? Que é o H, que não é. Qual que é o lance aqui, ó? Muitos brasileiros falam H quando tentam falar 8. Na verdade, o 8 é A, né? Então é quase que um som mudo no final. E no H que a gente faz esse tch, né? Então é um som como fosse, né? H, como fosse um CH no final ali, né? H, esse tch. H é o som do H. Bem chiado. H. Bom, aí I, J, K, tranquilo, né? J, K. L, M, N. Aqui é igual ao português, né? Só que sem o I no final. L, M, N. Tira o I. L, M, N. O, J, O, K. E P é o P. Né? Então, ó, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Perceba que eu coloquei aqui, ó, essas linhazinhas aqui embaixo. Isso aqui é um fenômeno que a gente vai conhecer como Schwa Sound, como Linking Sounds no inglês. Que é os Linking Sounds, né, ou Connected Speech, é esse fenômeno de a gente ter sons que eles vão se ligar, né, eles vão ser emendados ali num determinado contexto, numa determinada frase. Então aqui, se eu estou falando melodicamente no alfabeto, né, eu não vou falar H, I, J, K, L, M, N, O, P. Se eu estou falando com uma melodiazinha, eu posso fazer H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então daqui a pouquinho eu vou explicar como que isso acontece, por que acontece, vai entender melhor. Mas saiba que para você treinar aí na sua casa vai ficar mais fácil assim, ó. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então você vai linkar aqui ó, um som com o outro para ficar mais fácil de falar. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Que foi isso que aconteceu aqui. Bom, aí a gente vai ter as letras Q, R, S, né? Então Q, R, S. Aqui, ó, o R, ele tem exatamente o som do verbo to be conjugado aqui, né? R, é exatamente esse som aqui, o som do R. O Q, ele tem exatamente o som da palavra kill do inglês, né? Lembra de Kill Bill, aquele filme do Tarantino, Kill Bill, que é o verbo matar, inclusive, né? O som do Q. QRS, né? S, de novo, igual ao português. Em português a gente fala S, né? Tira o I do final. S. TUV. E aqui, ó, o que brasileiros erram no som do T? Que o brasileiro ele fala o seguinte, ó, ele fala assim, ó, ti. Ah, QRS, TUV. Só que ti, gente, ó, para um nativo ele vai escutar isso aqui, ó. Ti. Se você fizer esse chiado, ele escuta e enxerga praticamente um CH. Então aqui de novo, vamos lá para o Nordeste do Brasil, para aquele sotaque maravilhoso, lindo, que eu amo, que não é ti, é ti. Então se você já tem o hábito de falar assim, você fala que, né, eu te amo, você já está um passo à frente aí no inglês, porque é exatamente o som do T, né? T. U, né, a gente já viu, e o V. T-U-V. Por último, não menos importante, a gente vai ter o WX, YZ. O Y nós já vimos. Z, tranquilo também, né? O X, é só lembrar dos X-Men. Aí, ó, John, e o W? O W é basicamente você falar devagarinho. W. W é U duplo, né? Então, double é a palavra duplo, né? Double, essa palavrinha aqui. U, duplo U. Então, W. Aí vai falando devagarinho e vai aumentando um pouquinho a velocidade até você falar W. Isso é o W. E assim nós concluímos aqui o nosso grande, famoso alfabeto, né? Então você entendeu aqui todas as vogais, todas as consoantes, viu aqui alguns pontos ó, que brasileiros erram muito.
no alfabeto, principalmente o D e o G. Nossa, o D e o G assim, é o pesadelo do brasileiro. Também trocar o I com o I, né? O I de iPhone com o I de verb to be. Trocar, né? Em vez de falar ti, falar ti. O brasileiro adora falar ti em vez de falar ti, né? E, bom, esse é o alfabeto do inglês. Agora, eu falei que a gente ia, né, também aprofundar aqui num negócio chamado linking sounds, né? Que é isso que aconteceu aqui, ó. H-I-J-K-L-M-N-O-P. Isso aqui a gente chama de connected speech, né? Discurso conectado, ou também conhecido como linking sounds, né? Os sons de ligação. Vamos ver aqui alguns exemplos disso no inglês, porque do que adianta você entender essas duas coisas que eu vou explicar agora? Bota no seu caderno aí. Eu vou te explicar sobre linking sounds e sobre sure sound. Tá? Então, vamos lá, aqui, ó, só para você já se adiantar, aqui, ó, já escreva aí também, ó, ponto 1. Vou falar sobre linking sounds. Linking sounds. E o ponto 2 que eu vou falar vai ser o som mais frequente do inglês, que mais acontece na língua inglesa, que é o sure sound. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é isso aqui, vocês vão entender melhor. Mas, bom, vamos começar aqui pelos linking sounds. Os linking sounds ele é um fenômeno que ele pode acontecer em 3 principais situações no inglês. Situação número 1, quando a gente tem um som vocálico, né, que se encontra com um som de consoante, um som de consoante que se encontra com um som de vogal, ou sons sons iguais, né, digamos assim, né, que combinam, sons coincidentes. Vou começar com o exemplo dos sons coincidentes, para a gente entender. Aqui a gente tem aqui o nome do Superman, né, Clark Kent. Quando a gente fala Clark Kent, a gente tem 2 letras iguais ali, né, portanto, sons iguais que estão ali coladinhos ali um no outro. Então a gente não tem uma pausa para falar Clark Kent. Não existe essa pausa. Isso também acontece em português. Eu tenho um amigo chamado Matheus Silva, né? Então a gente não fala Matheus Silva. Não existe esse respiro no meio. No inglês também não. Né? Então Clark Kent, a gente só pronuncia um K para falar Clark Kent. É como se fosse o seguinte: um dos Ks a gente silencia ele, né? E só o outro vai ser pronunciado. Dá na mesma, tá? Então, da mesma forma que Matheus Silva é como se um dos S sumisse, aqui também no Clark Kent também. Isso vai acontecer quando a gente tem K com K, T com T, S com S, vogais iguais que se encontram, né? Então isso acontece muito no inglês. Bom, aqui, né, som de vogal com som de consoante, som de consoante com som de vogal. Vamos ver aqui alguns exemplos para você treinar aí na sua casa. E você entendendo e treinando isso aqui, o inglês ele vai virar uma coisa muito menos estranha para você, e eu te garanto que vai ficar mais fácil não só de entender o que eles estão falando e, nossa, por que eles falam tão rápido? Por que eles emendam tudo? Não é que eles falam rápido, é só que eles não fazem pausas entre palavras, digamos assim, né? Então dá a impressão que eles estão falando mais rápido do que de fato estão falando, né? Vamos ver aqui 2 exemplos bons para você praticar. I live in a house. Um nativo jamais falaria I live in a house. Isso não existe, essa pronúncia não existe. I live in a house, com pausas assim, isso não existe. Então o que acontece é que eu falo I live. Aqui, no inglês isso acontece muito, tá? O E no final das palavras em inglês ele é mudo, ele não tem som. Então o último som pronunciado aqui foi o V. Né? Então o som de V vai linkar com o som de vogal aqui, do I, né? Do I. O som de N vai ligar com o som de A, né? Ou de, aqui no caso de A, né? Então, I live in, então aqui ó, in a house. I live in a house. I live in a house. Então, live in a house. Pratique essa frase na sua casa aí. I live in a house. Live in a house. I live in a house. Eu moro em uma casa. Você mora em um apartamento. You live in an apartment. Essa é boa pra caramba. Aqui, ó, 3 ligações seguidas, consecutivas, ó. Live in an apartment. Então, o V com o I, o N com o A, o N com o A de novo. Né? I live in an apartment. You live in an apartment. You live in an apartment. Live in an apartment.
Aqui 2 exemplos aqui de connected speech, né, de discurso conectado, que acontece por isso, né? Porque são sons que é mais fácil... Olha só que simples. Por que isso acontece, John? Porque é mais fácil falar assim do que falar pausando. O que é mais fácil? Eu falar Matheus Silva ou eu falar Matheus Silva, pausando assim? Aqui é a mesma coisa, né? É mais fácil eu falar I live in a house, do que falar I live in a house, parando. É mais fácil eu falar you live in an apartment do que eu falar you live in an apartment. Dá até agonia de falar pausando. Então é por isso que a gente faz isso em inglês. Por último aqui, ó, um caso frequente. Isso aqui é um linking sound que acontece o tempo todo no inglês, que é quando a gente tem o is e o a. Aí a gente chama, eu tenho a minha amiga que é a Isa, né? Então eu tô falando inglês, sempre eu chamo a Isa, né? O que é chamar a Isa? É quando eu tenho aqui o is e logo em seguida o a. É um linking sound que tem o tempo todo em inglês, né? Que ninguém fala she is a friend. Não se fala parando assim, né? She is a friend. She is a friend. Então eu falo Isa. Já é como fosse um som só. São 2 palavras, mas o som vira uma coisa só. She is a friend. This is a good idea. Isa. Né? Isa. Você não tem uma amiga que chama Isa? Pensa na Isa, sua amiga. Né? Então, this is a good idea. Então a gente não fala this is a good idea. A gente fala this is a good idea. Para fechar, galera, a gente tem outro cara que é o schwa sound. O schwa sound, ele também conhecido como short U, né? O U curto, ou também conhecido como lazy sound, som preguiçoso. O que é o schwa sound? Ele é apenas o som mais frequente do inglês, que ele pode estar presente em qualquer vogal, apenas vogais, nunca consoantes. E ele está presente nas vogais átonas. Vogais átonas. O que são vogais átonas? Né? Átono é o oposto de tônico, né? Então, se eu tenho a palavra, por exemplo, amazing. Na palavra amazing, may, né, no meio da palavra ali eu tenho a sílaba tônica, que é a sílaba forte, stressed syllable, a sílaba tônica da palavra. E o a no começo, ele é átono. Então, quando eu tenho uma vogal átona, eu posso ter ali o schwa sound nessa palavra. Muitas vezes eu vou ter, na mesma palavra, vários schwa sounds. Né? Então, é o som de... afinal, John, qual que é o som desse tal de schwa sound? É o som de a. É o som de a. Ele é chamado de short U por isso, né? Porque ele parece um sonzinho de U, curtinho, pequenininho, a. Parece assim, que eu falei o seguinte, ó. O Homer Simpson, ele faz o tempo todo, ele fala do, né? Que é esse som de assim, né? Do, né? Então esse é o U curto, né? Ou o som preguiçoso. Por que som preguiçoso? Porque eu quase não preciso abrir a boca para falar ele. Então, ó, isso é o schwa sound. Ele está presente em praticamente qualquer frase do inglês possível e imaginável, em vogais átonas, beleza? Ele pode estar no A, pode estar no E, no I, no O, no U e às vezes até no Y, beleza? Um exercício, antes da gente finalizar então esse episódio, que você vai fazer agora na sua casa é o seguinte. Primeiro, você já conhece esse som e você já pronuncia ele há algum tempo na sua vida, só que você não sabia disso ainda, tá? Porque a gente não fala muito dele em português, tá? Mas ele existe também no português. Então eu vou te falar qual é a ocorrência dele no português, quando que a gente faz a som de a. Vou te dar um exercício para você fazer aí na sua casa, para você pronunciar o som, o schwa sound. Aqui nas nossas frases aqui, ó, ele aconteceu que algumas vezes, ó. I live in aqui ó, a house, né? Então a house, aqui a gente pode ter o schwa sound. You live in an apartment, então aqui ó, apartment, né? Então esse A aqui, o segundo, né? Ele é tônico, ele é a sílaba tônica, né? Apartment, né? Então é a sílaba forte. Esse Azinho que está no começo aqui, ele é schwa sound, né? Então apartment, a house, tá? Entre outros trocentos mil exemplos que eu poderia dar, tá? Mas só para a gente ver aqui duas ocorrências, né? Ok. Bom, primeiro ponto, qual que é a ocorrência do schwa sound no português? Para você ver que você já conhece esse som e você já fala ele a sua vida inteira, só que agora, depois dessa aula aqui, desse episódio, você vai ligar um alerta ali no seu sistema ali para, opa, schwa sound aqui, ó. Opa, ali é schwa sound também. Vamos lá.
No português, o schwa sound está presente quando a gente tem uma letra A e na sequência tem um N. Então, eu tenho certeza que você conhece, talvez até o seu nome, que você que está vendo esse vídeo, se o seu nome não for esse, né, você conhece alguém que tem esse nome, que é o nome Ana. E eu também tenho certeza que você conhece aí pelo menos uma pessoa chamada Antônio. Então, em português, a gente não fala Ana, nem Antônio, né? Não é aberto assim, né? Então é um sonzinho um pouco mais fechado. A gente fala Ana, Antônio, né? Então, na palavra ano, né? Dias, semanas, meses, ano, ano. Então, quando a gente fala A e em seguida tem um N, a gente vai ter schwa sound no português. Olha aí, você conhece esse som. E o exemplo mais famoso, tá, de um som que, pelo menos a galera da minha geração, ali do que nasceu ali nos anos 90 né, o pessoal aí dos anos 2000, não sei se vão saber o que eu vou falar agora, mas o pessoal dos anos 90 ali pra trás vai saber. De um som que até pouco tempo atrás a gente fazia muito, quando eu ia tirar sarro de alguma coisa, quando alguém falava alguma besteira assim, imensurável, a gente fazia o seguinte som na nossa juventude aí. Der. Der. A gente fazia assim, ó. Der. Então esse der, pronuncia ele aí agora. Vai, segura aqui esse vídeo, pausa e faz aí. Der. Agora, eu quero que você faça esse mesmo som sem o R no final. Tira esse R, tira esse som de R no final, deixa só o D. D. The, inclusive, é o som dessa palavra aqui, ó, pra quem não sabe. The, que significa o ou a, né? Ou os ou as. Tem uma banda famosa que chama The Beatles, né? Não é The, tá? O pessoal do Brasil fala The Beatles, né? Ah, The Flash, The Rolling Stones, né? Não é The, galera, é The. Então, The, faça aí na sua casa agora. The. Agora você vai tirar esse sonzinho de D do começo. Faça aí só o Isso é o que a gente chama no inglês de schwa sound e é apenas simplesmente o som mais frequente que existe na língua inglesa. Se você se atentar a isso que eu te mostrei aqui agora, não apenas aos sons do alfabeto, vogais e consoantes, mas também aos linking sounds e ao schwa sound, eu te garanto que só de você ligar o radar para isso, o seu inglês aí, ou seja, do início para o fim desse episódio, você já está anos-luz de você antes de assistir esse episódio. Então, assim, John, como começar com o pé direito no inglês? Vendo essa aula aqui, tá? Então, se você assistiu essa aula, você já está com a cabeça toda certa, você já vai estar ligado agora, alerta para os linking sounds, para o schwa sound, que são aí, ó, se você me perguntar, 50% da língua inglesa é linking sound e schwa sound, o resto é detalhe. Tá? O resto é tipo assim, as estruturas, é uma regrinha aqui, é uma pronúnciazinha ali, é o som do ED, é o TH. Mas, cara, isso aqui, ó, isso aqui é elite. Isso aqui é o que você precisa saber agora para começar com os dois pés direitos. Então, se esse conteúdo valeu a pena para você, se foi massa, se é um conteúdo aí que, você pensa assim, gratidão de ter visto esse episódio, você tem alguma pessoa, conhece alguém que você quer que vá do zero a conversação em inglês com você, encaminha aqui esse vídeo. Se teve alguma coisa aqui que você falou assim, nossa, isso aqui mudou totalmente a minha maneira de ver o inglês, comenta aqui embaixo para eu saber, e eu vejo você do outro lado para o nosso próximo episódio dos Pulos do Gato em Inglês.